nos derrubar diante de Ti, que as nossas lutas e pelejas, Senhor, não venham, Senhor, nos trazer a covardia de não estarmos Te adorando, que a nossa confiança, Senhor, seja movida pelo Teu Espírito, que a nossa fé, Senhor, seja inabalável em Ti, Senhor, que a nossa certeza, Senhor, de reinarmos contigo seja evidenciada nesta noite através do Teu Espírito Santo. Oh Deus, tenha misericórdia da Tua igreja, Senhor. Ó Pai querido, fortalece os que estão fracos na fé, Senhor. Dá coragem, Senhor, para aqueles que estão se acovardando. Levanta os que estão caídos. Dá ânimos àqueles que não têm mais vigor, Senhor. Acima de tudo, perdoa-nos, Senhor, as nossas falhas que são contínuas diante de Ti. O que seria de nós como igreja se não fosse o Teu amor, Senhor? O que seria da nossa vida se não fosse o Teu perdão, Senhor, e a Tua misericórdia? Certamente seríamos consumidos, Senhor, como diz na Tua palavra, que ela é a causa de não sermos consumidos, Senhor. Pai, nesta noite, Senhor, só uma coisa nos basta, Deus. Nesta noite só uma coisa, Senhor, nos é necessário, Senhor, que é a Tua presença nesta casa, movendo e tocando cada coração, Senhor, trazendo a revelação de uma salvação em Cristo Jesus. Aleluia. Ó Deus, eu clamo a Ti por este bairro, Senhor. Ó Pai, por Jardim Catarina, Senhor, que a cada vez mais, Senhor, cresce o tráfico de drogas, Senhor. A cada dia mais, Senhor, cresce as barricadas, Senhor. Já não está tendo mais respeito com a comunidade, já não está tendo mais dignidade, Senhor. Mas ainda, Senhor, há uma igreja que se curva diante do Deus vivo. Ainda é uma igreja que acredita na intervenção do céu, Senhor. Ah, Senhor, dá ordem aos Teus anjos, Senhor, com as espadas desembainhadas para pelejar por este bairro, pelo Teu povo, por estas famílias, Senhor. Só o Senhor pode dissipar as trevas que têm cercado esta comunidade, Deus. Pai, porque bem sabemos que isso aí não é um poder político, Senhor. Ó Deus eterno, sabemos que isso aí é espiritual. O diabo tem, Senhor, o poder sobre esse jovem. Ele tem, Senhor, o poder sobre essas coisas. E ele tem aprisionado a muitos, Senhor, trazendo desordem, causando, Pai amado, ó Senhor da glória, dores nas famílias. Mas eu como igreja acredito, Senhor, que se nós orarmos, a Tua palavra diz, Senhor, se nós que chamamos pelo Teu nome nos humilharmos, nos orarmos e buscar a Tua face e não se arrependermos dos nossos maus caminhos, o Senhor nos ouvirá dos céus e o Senhor sarará a nossa terra, Pai. E a nossa terra é o Jardim Catarina, Senhor. A nossa terra, Senhor, Jardim Catarina, a terra que habitamos, e o Senhor tem poder, Senhor, de sarar esta terra. Ó Deus, 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 tenha misericórdia desse jovem. Quantas famílias, Senhor, enlutadas, Senhor. Quantos filhos, Pai amado, de pastores, de obreiros, estão envolvidos, Senhor. E nós estamos aceitando, Senhor. E nós estamos calados, Senhor, estamos nos entrincheirando, mas a ordem é: avança, toca no mar, que o mar vai se abrir. Ó Deus querido, nos encoraja, Senhor, nos dê autoridade do céu, Pai querido, para nos prontificarmos diante dessa situação, em Teu nome, Senhor, e fazer a diferença neste bairro, Senhor. Porque ali, Pai amado, tem filhos e filhas de amigos nossos, tem parentes nossos que estão envolvidos, e ainda se não tivesse, Senhor, mas tem pessoas escolhidas por Ti que estão ali envolvidas, ó Pai. E a culpa é da igreja, Senhor. A culpa é nossa, Pai querido, que estamos aceitando de bom grado, como se fosse bênção. Estamos aceitando de bom grado, como se fosse coisa boa. Ah, Senhor, nos outorga, Pai amado, de autoridade espiritual, para chegarmos, Senhor, em Teu nome.
e declarar, Senhor, a libertação, a cura. Ó Pai querido, eu creio, Senhor, que ainda há um Deus que resolve essas coisas, ainda há um Deus no céu, Pai amado, que pode sim dar ordem aos anjos ao nosso respeito. Por isso nesta noite, Senhor, eu te peço, Pai, toma a tua igreja em tuas mãos, fica conosco nesta noite, ministra aos nossos corações a tua palavra. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, receba a nossa gratidão, Senhor, por termos sido escolhidos por Ti, ó Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu te oro, Pai, eu creio, Senhor, num Deus que está nos ouvindo neste momento, em o nome de Jesus. Aleluia. Vamos se colocar de pé, igreja. O culto já começou. O Senhor se faz presente na casa. Vamos fechar os nossos olhos. Pedir ao Senhor que Ele possa novamente mudar a atmosfera desse lugar, como foi pela manhã. Pela manhã, enquanto nós estávamos aqui, muitos presenciaram e viram o que o Espírito Santo fez sobre este lugar. E viram que a cada momento, quando nós aumentamos o nível de entrega ao Senhor, o Senhor manifesta a sua presença de modo que todos são cheios do Espírito Santo. Queria que você fechasse os seus olhos e entregasse o seu melhor ao Senhor hoje. Amém? Amantíssimo Deus e eterno Pai, graça te damos, Senhor, na noite deste dia, Pai. É um privilégio, Senhor, estar na Tua casa, adentrar as portas da Tua casa, Pai. É um privilégio, Senhor, chegar aqui, Espírito Santo de Deus, e entregar o melhor ao Senhor, Pai. Nós viemos aqui, Senhor, para render graças a Ti, Pai, que é digno de toda a honra, glória e louvor, Espírito Santo. Pai, a nossa oração, Espírito Santo, nessa noite, é que o Senhor possa, Senhor, dar continuidade àquilo que começou pela manhã, Senhor, manifestando a Tua presença sobre este lugar. Ai, Espírito Santo de Deus, eu sei, Pai querido e amado Senhor, que depende também do nível de entrega, Senhor, da Tua igreja, Pai. E nós estamos aqui como igreja para entregar o melhor a Ti, chamar a Tua presença para este lugar, meu Pai. Pai, Tu tens liberdade aqui, a casa é Tua. Toma do altar a portaria, Pai. Pai querido e amado Senhor, enche, Senhor, essa casa, Espírito Santo, de forma, Senhor, que todos venham, Senhor, sentir a presença do Teu Santo Espírito, Senhor, inundar este lugar, arder em nossos corações, Espírito Santo de Deus. Pai querido, se for da Tua vontade, Senhor, que o Senhor possa selar os Teus filhos, Senhor, nesta noite, Pai. Se for da Tua vontade, que o Senhor venha marcar este culto, Senhor, nas nossas vidas, Espírito Santo de Deus. Nós não viemos aqui para mais um culto, mas nós viemos aqui para prestar e fazer desse culto um culto, o melhor culto de adoração ao Senhor, Pai. Eu já posso sentir a Tua presença neste lugar. É um privilégio, Espírito Santo de Deus, estar neste lugar e sentir a Tua presença. Nos dá visão espiritual, ouvidos sensíveis à Tua voz. Fala conosco nessa noite. Toma a direção deste culto, Espírito Santo. Que não seja nada direcionado pelo homem, mas tudo pelo Teu Santo Espírito. Estamos aqui como ferramenta em Tuas mãos, para ser usado por Ti, Espírito Santo. E é por isso que eu te peço, Pai, vem sobre este lugar. Tu tens liberdade aqui, Espírito Santo. Assim nós oramos e já Te agradecemos, em nome de Jesus. A pastora, um louvor. A paz do Senhor, meus irmãos, amém. Quem trouxe lenha nessa noite? Lenha acesa? Vamos adorar o Senhor e entregar o que trouxemos hoje. A gente já tem que sair da nossa casa com a lenha
preparada. Teu fogo arde em mim e muda o meu viver. Sou teu templo, sou teu altar, sacrifício vivo eu quero oferecer. Declare teu fogo. Teu fogo arde em mim e muda o meu viver. Sou teu templo, sou teu altar, sacrifício vivo eu quero oferecer. Que o nosso louvor não seja o momento, lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios, o corações esquecidos. Pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Pois de que vale ter tudo e não ter nada? Te dá meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Não vale a pena só me emocionar, buscar as canções mais lindas pra te dar, se eu não for uma canção que alegra a ti. Se o meu coração não queimar por ti, não vale a pena só me emocionar e tirar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queimar por ti, o fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará. Quem pode adorar nessa noite? O fogo arderá, o fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará. Não se apagará. O fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar. Oh, e não se apagará. O fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará. Não se apagará. Que o nosso louvor não seja o momento, lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios, o coração esquecido. Pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há e de que vale ter tudo e não ter nada? Te dá meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Não vale a pena só me emocionar,
e buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não for uma canção que alegra-te, oh, se o meu coração não queimar por ti, não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não for uma canção que alegra-te, se o meu coração não queimar por ti, oh, quantos podem adorar? Quantos querem ser brasa viva no altar do Senhor? Quantos querem ser brasas vivas no altar do Senhor? Que o nosso louvor não seja fingido, lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido. Oh, o coração esquecido, hoje que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós. De que vale ter tudo e não ter nada? Te dar meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Não vale a pena só me emocionar. Se eu não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queimar por ti, oh, reacende a chama, oh, como em Atos 2, reacende a chama. Aqui nesse lugar, reacende a chama, vem nos restaurar, como em Atos 2. Oh, aleluia! Quantos querem ser acesos pela presença do Espírito Santo? Seja cheio, seja cheio. Oh, abre o teu coração nessa noite. Que o nosso louvor não seja fingido, lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, cantado com os lábios, o coração esquecido. Hoje que vale ter as poesias mais lindas, de que vale ter tudo e não ter nada, te dar meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti. Acende outra vez a chama em nós. Aviva outra vez, aviva outra vez. Acende outra vez a chama em nós. Aviva outra vez, aviva outra vez. A nossa geração tem lenha pra queimar. Quantos tem lenha? Vem nos avivar. A nossa geração tem lenha. Oh! Pode incendiar. Vem nos avivar. A nossa geração tem lenha pra queimar. Pode incendiar.
batiza com fogo, reacende a chama em nós, me batiza com fogo, reacende a chama em nós, acende outra vez a chama em nós, aviva! Aviva outra vez, acende outra vez a chama em nós, aviva outra vez, aviva outra vez. Oh, quantos seriam assim avivados pelo Espírito Santo hoje? Oh, conserte um altar. Tire as pedras antigas, coloque pedras novas, porque o fogo arderá sobre o altar. O fogo arderá sobre o altar. Oh, aleluia. Oh. Louvado seja o teu nome, Senhor. Eu sinto teu vento soprar, a tua glória se manifestar. Eu posso ver o teu poder tomando conta do lugar. De braços abertos estou, coração rendido em teu altar. Uma coisa te peço, vem me transformar. De dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. De dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. De braços abertos estou, coração rendido em teu altar. Uma coisa te peço, vem me transformar. De dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme. De dentro pra fora, de dentro pra fora,
entre dentro de mim. Em meus ossos vento, em meu peito entre dentro de mim. De dentro, transforme o meu ser. De dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. Oh, quantos querem ser transformados nessa noite? Há uma presença aqui tão gloriosa. Deixa Ele te tocar nessa noite. Deixa Ele trabalhar de dentro pra fora. Deixa Ele começar a boa obra em sua vida. De dentro pra fora, de dentro, transforme o meu ser. De dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. Aleluia! Quantos podem abrir o coração para o Senhor operar? Quantos podem abrir o coração para Ele entrar? Quantos podem dizer: Senhor, eu estou aqui, me limpa de dentro para fora, transforma, Senhor, tira os móveis do lugar, vai, Senhor, a tua limpeza hoje. Oh, eu sinto a presença do Espírito Santo aqui nessa noite. Ele está aqui, o nosso vento do Espírito, que possa soprar sobre os quatro cantos dessa casa hoje. Vem, vento do Espírito que sopra nos quatro cantos da terra, sopra no seu jardim, sopra, Espírito, sopra, Espírito, sopra. Começa a sua limpeza nessa noite, Espírito Santo. Começa a sua limpeza hoje. Quantos podem adorar ao nome do Senhor? Quantos podem glorificar ao nome dEle? Quem trouxe glória na glória, quem trouxe aleluia, aleluia, glorifica o nome do Senhor que está presente aqui. Ele está presente aqui nessa noite. Ai, Espírito Santo, quantos podem sentir essa presença aqui? Quantos podem sentir essa presença aqui? De dentro pra fora, de dentro pra fora, sopra, Espírito Santo, sopra, sopra no teu jardim, sopra arrancando as impurezas da nossa alma, sopra, Espírito Santo, tirando os galhos velhos, tirando aquilo que está preso à nossa vida, que não faz parte mais dela. Sopra, Espírito Santo, aquilo que está sugando a força, sopra para longe, Espírito, aquilo que está nos afastando de Ti. Oh, o Senhor está aqui, Ele quer soprar no seu jardim. Ah, quantas coisas você julga importantes, não é? Mas o Espírito Santo está dizendo: eu vou limpar, eu vou tirar, eu vou jogar para longe, porque não é para estar perto. Ai, quantas vezes questionamos, quantas vezes questionamos o agir do Senhor, não é? Dizemos: Senhor, por quê? Está doendo tanto assim, mas Ele limpando, limpando, limpando. Deixa Ele limpar, deixa Ele tirar, deixa Ele levar para longe aquilo que atrapalha a tua vida, a tua comunhão com Ele. Deixa Ele levar os galhos secos, deixa Ele levar aquilo que está preso a você. Eu sinto a presença do Espírito aqui. Oh,
deixa Ele tirar. Não questione o querer do Senhor. Não questione o querer do Senhor. Ele ouve o que você não ouve. Ele vê o que você não vê. Ah, quantas armadilhas preparadas para a tua vida. E você achando que é amizade, mas o Senhor está limpando nessa noite. O Senhor está limpando. Ai, Espírito Santo de Deus, limpa, 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 limpa. Vento do Espírito, sopra aqui. Sopra aqui, sopra, sopra. Comece a limpar, comece a limpar relacionamentos que não são da tua vontade. Limpa, Jesus, limpa. Limpa, Jesus. Limpa essa conversa. Limpa, Jesus. Não é do teu agrado, não. Limpa. Limpa as amizades. O Espírito Santo está passando nessa noite podando. Ai, tem árvore que vai chorar aqui por um tempo, sim, porque é necessário a poda de Jeová passar para limpar as impurezas que estão deixando você até frondoso, mas está roubando a tua energia, roubando a tua alegria. Ai, Jesus! Quantos podem sentir a presença do Espírito Santo aqui? Jesus, Ele tem liberdade? Ele tem liberdade para operar na sua vida hoje? De dentro para fora, transforme. De dentro, transforme. Quantos podem aplaudir ao nome do Senhor? Aleluia. Aleluia. Ainda de pé, pega a sua Bíblia. Queria estar convidando aqui a obreira Jéssica com a palavra introdutória nessa noite. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Abra comigo em Salmos 91. A minha tradução pode ser um pouquinho diferente do que aparece no telão, mas a palavra é a mesma. Sobre a eterna proteção de Deus. A palavra do Senhor diz assim: aquele que vive na habitação do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, desfrutará sempre da sua proteção. Sobre o Eterno declara: Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem deposito toda a minha confiança. Ele te livrará do laço do inimigo ardiloso e da praga mortal. Ele te cobre com as suas plumas e debaixo de suas poderosas asas te refugias. Sua fidelidade é escudo e armadura. Não temas o terror que campeia na calada da noite, tampouco a seta que procura seu alvo durante o dia. Não temas a peste que se move sorrateira nas trevas, nem o demônio que devasta ao meio-dia. Ainda que caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente teus olhos perceberão e contemplarão a contribuição destinada aos ímpios. Portanto, afirmaste: o Senhor é o meu refúgio, e fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te alcançará. Nenhum mal te alcançará nessa noite. Desgraça alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos
dará ordens ao teu respeito, para que te guardem em todos os seus caminhos. Com as suas mãos eles te susterão, para que jamais tropeces em alguma pedra. Feche os seus olhos nessa noite. Espírito Santo de Deus, Senhor, glorificamos o teu nome por este dia. Te agradecemos, Senhor, pela manhã que nós tivemos aqui de consagração. Deus, quem não veio, eu me entristeço porque essa pessoa não teve a oportunidade que nós tivemos de estar na sua presença nessa manhã, Deus, em união, em unidade, em oração. E o Senhor se fez presente. Eu quero te pedir, Espírito Santo, Deus, o Senhor não é obrigado a atender as nossas orações. Não é o Senhor quem nos serve. O Senhor não tem obrigação nenhuma de responder a minha oração, a oração dos meus irmãos que estão aqui hoje, de olhos fechados. Deus, nós não temos nada para oferecer como ser humano, mas a sua palavra diz, Senhor, que aquele que pede com um coração confiante recebe. Deus, existe mais que uma ou duas pessoas aqui nessa noite em concordância. Nós te pedimos, Deus, nessa noite, se faça presente, além daquilo que o Senhor fez nessa manhã, faça hoje de noite. Deus, em nome de Jesus, toca agora, Senhor, na mente dos meus irmãos, na minha mente também. Nós te pedimos, tira, Senhor, toda a mentalidade demoníaca. Tira, Deus, todo o pensamento que não provém de ti. Nós te pedimos nessa noite, toca nos nossos olhos, nos nossos ouvidos, nos nossos lábios, assim como foi cantado, que a gente não ofereça só os nossos lábios, que a gente ofereça nessa noite a nossa alma diante de ti. Deus, em nome de Jesus, trabalha em nosso meio. Toca, Deus, nos nossos corações. Deus, eu te peço nessa noite, quebra, Deus, o coração endurecido. Senhor, em nome de Jesus, que essa pessoa, Senhor, que tem um coração endurecido para ouvir a tua voz, para receber uma oração, para receber um abraço, venha ser quebrado, venha ser dissipado nesse momento. Senhor, em nome de Jesus, quebrando os nossos corações. Coloque em nós, Deus, temor sobre a sua palavra. Coloque em nós nessa noite temor sobre a sua presença. Que possamos, Deus, render graças e ser ouvidos. Deus, em nome de Jesus, abre os céus sobre este lugar. Deus, nós te pedimos livramento, nós te pedimos proteção, nós te pedimos revestimento. Deus, em nome de Jesus, que cada um que entrou aqui nessa noite venha sair diferente. Deus, eu sei que sensações não mudam caráter. Deus, sensações não mudam a atitude. Sensações não mudam a personalidade. Mas nós temos recebido do Senhor e nós temos sentido a sua presença aqui nesse lugar. Deus, e eu te peço que essas sensações não terminem, mas que através dessas sensações que nós temos tido, que através, Deus, dessas experiências que nós temos tido, que cada um de nós, incluindo eu, possamos mudar as nossas atitudes. Deus, é a atitude que muda, que nos leva para o céu. São as nossas atitudes que nos mudam. Deus, são as nossas atitudes que transformam a nossa vida. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Encarnado, Deus, essa verdade sendo Cristo. Deus, se nós conhecemos a verdade e mudamos de atitude, ela nos liberta. Senhor, em nome de Jesus, nós sabemos que o pecado apaga o teu espírito da nossa vida. Que cada um nessa noite possa verbalizar o seu pecado. Que cada um nessa noite possa, Senhor, entregar aos teus pés. Senhor, os nossos defeitos nós entregamos aos seus pés. Os nossos pecados nós nos rendemos e mostramos e verbalizamos diante de ti. E nós te pedimos, Senhor, o único que pode perdoar, o único que pode salvar. Nós te pedimos, nos perdoe. Senhor, nos salve. Deus, reacende o nosso nome no livro da vida. Que nessa noite a sua palavra possa ser, Senhor, como um bálsamo. Eu não sei como ela vai direcionar para cada um nessa noite, seja para curar ou seja para ferir, mas o Senhor cura.
O Senhor cura, o Senhor cura, o Senhor liberta e o Senhor salva. Eu te peço que a palavra dessa noite possa ser, Senhor, um divisor de águas sobre as nossas vidas nessa noite, Pai. Leva os nossos pensamentos cativos a Ti. Nós te pedimos, continua ministrando, continua falando, e que com as nossas experiências possamos ter a atitude de mudar a nossa vida, o nosso caminhar, Pai. Assim eu te oro e te agradeço em nome de Jesus, amém. As palmas louvem ao Senhor, agradeço a oportunidade. Aleluia. Meus irmãos, hoje eu estou muito alegre por tudo que eu tenho vivido, pelo que eu vivi por essa manhã. Os irmãos sabem que eu gosto de expressar a minha vivência do dia a dia, aquilo que eu acabo presenciando da presença do Senhor. E por esses dias o Senhor fez arder um texto no meu coração. Eu não tenho essa didática, mas eu queria perguntar aos irmãos aqui: quem tem batalhas? Levanta sua mão. O Senhor me trouxe aqui para falar algo relacionado a batalhas. E quando eu falo que eu gosto de compartilhar as minhas experiências, por esses dias eu estava a um grupo de amigos. Nós estávamos com a juventude, subimos o monte, e só Deus sabe como eu subi aquele lugar. Chegando naquele lugar, pastor Johnny, nós fizemos a oração. Confesso que eu subi um pouco quebrado. Chegando lá em cima, eu comecei a orar, nós começamos a orar e clamar junto, pedir ao Senhor renovo, força. De repente cada um tirou o seu tempo, e no meu tempo eu sentei no monte e comecei a falar para o Senhor das guerras que estavam me machucando, das batalhas que eu estava travando. E eu comecei a falar para o Senhor muitas verdades de coisas que verdadeiramente estavam entulhadas dentro de mim. Eu falei: Senhor, está machucando aqui, está doendo aqui, isso aqui está me ferindo, está me corroendo por dentro, está tirando a minha paz, está tirando o meu sossego. Eu comecei a falar para o Senhor algumas coisas. E naquele momento o Senhor colocou uma palavra no meu coração, mas se passaram 2 dias. E eu falei: Senhor, eu preciso dar resposta em relação a essas batalhas que eu estou travando internamente, essas guerras, esses conflitos que estão me fazendo sangrar. E aí o Senhor me despertou num texto, 2 Crônicas, capítulo 20. Os 2 versículos aqui que marcou foi o 15 e o 17, mas se você olhar para todo o texto, eu fico impressionado com Josafá aqui, a atitude de Josafá e o que ele vai passar nesse momento aqui. Eu vou chegar lá no versículo 15, versículo 17, mas eu preciso compartilhar as atitudes de Josafá e o que ele vai vivenciar. Richard, quem é Josafá? Josafá é o rei de Judá, num período em que Israel está vivendo um período de divisão. Ele é o sucessor do seu pai, fez algumas reformas em Judá, e agora se levanta 2 povos contra eles, os moabitas e os amonitas. Eu não vou dar ênfase aqui ao povo, mas foram povos que foram gerados através de um relacionamento incesto. Tem muitas lições dentro desse texto, mas a Bíblia diz que vai se levantar uma batalha contra esse povo. Vai se levantar uma batalha contra Josafá. E quando essa batalha se levanta contra Josafá, o que me impressiona é a atitude dele. Porque vai dizer a partir do verso 2: então vieram ali alguns que contaram a Josafá, dizendo: vem ali uma grande multidão contra ti, neste lado da Síria, e eis que eles estão em Azazon, Tamar, que é em Gedi. E Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor. Isso aqui no versículo 3 primeiramente me marca, porque eu não estou falando de um super-herói. Eu estou falando de um homem comum como eu e você. Eu estou falando de um homem que enfrenta guerras como eu e você, dificuldade. Eu estou falando de um homem que enfrenta batalhas, e agora se levantou uma batalha que ele precisa lutar.
Só que a forma na qual é conduzida e na forma na qual Josafá enfrenta essa batalha que me marca. Olhando para esse texto, eu começo a olhar para Josafá, e aqui a primeira reflexão que eu tive: eu estou lutando algumas batalhas de forma errada. Você vai entender por quê. Versículo 3 vai dizer que Josafá temeu e pôs a buscar ao Senhor. A primeira coisa que eu começo a ver: Josafá temeu como eu e você. Muitas das vezes nós temos medo de algumas batalhas e algumas guerras. Muitas das vezes nós entramos em algumas situações e nós não vemos saídas, não é verdade? São problemas financeiros, são problemas conjugais, são problemas profissionais, são problemas ministeriais. Só que nós, com os nossos olhos, não enxergamos saída para esses problemas que nós entramos. Aí olha o que vai dizer no cumprimento do verso 3. Ele temeu, pôs-se a buscar o Senhor e proclamou um jejum em toda Judá. Olha o que o texto está dizendo. Ele temeu, teve medo. Aí ele proclama um jejum, reúne o povo. Vamos fazer o seguinte: eu estou sofrendo aí, uma batalha, tem uma guerra para a gente lutar. E como é que a gente vai vencer essa guerra? No jejum e na oração. Aí o que Josafá está dizendo para o povo é: tem uma guerra para a gente lutar aí, tem um povo se levantando contra nós, mas não é da força do nosso braço. Agora a gente vai se unir em jejum e oração, porque não somos nós que vamos guerrear essa guerra. E no versículo 4 a Bíblia vai dizer que Judá se reuniu a pedir socorro ao Senhor. E aqui marca outra coisa, outro ponto que eu parei aqui, eu fiquei refletindo sobre isso. Você já parou para perceber que algumas guerras você está pedindo ajuda errada? Às vezes você entra em guerra e começa a levar essas guerras e essa batalha para pessoas que não vão te ajudar em nada, só vai piorar as suas guerras. Sabe como? Jogando mais lenha. Faz assim, faz assim, faz assim. Você está lutando uma guerra errada. Quer um conselho? Vai perder a batalha. Aí olha o que acontece. E Judá se reuniu a pedir socorro ao Senhor. Eles foram pedir socorro ao Senhor. A primeira coisa que eu quero te dizer: quando você entrar no momento de batalha, para de pedir conselho a quem não deve. Vai pedir socorro ao Senhor. Quando eu comecei lá no monte orar ao Senhor, e eu comecei a falar com o Senhor para dizer: Senhor, eu estou precisando dessa resposta. Tem muitas coisas que estão me fazendo sangrar. E a primeira coisa que o Senhor ministrou no meu coração é: agora você está começando a lutar a guerra de forma certa. Interessante que eles vão se reunir, vão fazer uma oração, eles vão falar com o Senhor. Josafá vai falar com o Senhor. Só que é interessante como se conduz isso. No verso 14, depois de proclamar um jejum e oração, no versículo 14 vai dizer que veio um Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias. E olha o que ele vai dizer. Verso 15 ele vai dizer: e ele disse: ouvi toda Judá e vos habitantes de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor a vós: não temas, nem vos amedronteis em razão desta grande multidão, porque a batalha não é vossa, mas é de Deus. Olha que magnífico, ele está apresentando os problemas, as guerras, as batalhas a Deus. Está unindo um povo num propósito, jejum e oração, porque a guerra é grande, a batalha é grande, já não sabe mais como sair. E o socorro vem do alto. Quando eu pego os meus problemas, aqui nesse texto eu aprendo, quando eu pego os meus problemas, quando eu pego as minhas guerras e paro de fazer força braçal e deposito nas mãos do Senhor, a guerra já não é mais minha. Quando Josafá reúne o povo, entrega na mão do Senhor, ele dizendo para o Senhor: Senhor, agora é com o Senhor a guerra, já não é comigo mais. A guerra já não é mais comigo, é com o Senhor. Versículo 17.
vós não precisareis lutar nesta batalha. Posicionai-vos, pondo-vos parado de pé. Posicionai-vos e pondo-os parado de pé. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você depositar as suas preocupações, as suas guerras, as suas batalhas, aquilo que tem te machucado internamente ao Senhor, não para de orar não. Permaneça na mesma posição e de pé. Sabe por quê? Muitas das vezes nós falamos que nós descansamos no Senhor. Mas sabe como é que é o descansar no Senhor? Eu oro hoje, entrego a Ele e a partir de amanhã eu começo a dormir. Falei. Posicionar é se manter de pé até que a resposta venha do alto. Permanecer no mesmo lugar. Aí ele está dizendo: e vede a salvação do Senhor convosco. Ó Judá e Jerusalém, não temas, nem estejas desfalecido. Amanhã saí contra eles, porque o Senhor será convosco. Quando eu li isso aqui eu fiquei impressionado. A conclusão e o resumo de tudo é que eu estava lutando algumas guerras erradas. Conversava com um, estou passando por isso, conversava com o outro, falava dos meus problemas para um, falava dos meus problemas para outro, só estava expondo a minha vida. E para quem eu deveria falar mesmo eu não falava. E para quem eu deveria contar o que estava me machucando eu não contava. E para quem eu deveria falar algumas verdades eu não falava. E aí ficava tudo entulhado dentro de mim. Mas quando eu botei tudo para fora foi libertador. Quando eu coloquei tudo na mão do Senhor, o Senhor falou: agora é comigo, já não é com você mais, filho. Agora a guerra é minha, já não é mais sua. Eu estou com isso no coração alguns dias. O Senhor falava para mim: para de querer se justificar, para de querer provar para alguém alguma coisa. Deixa comigo que agora a guerra é minha. Quem cuida sou eu estou no controle. Para de querer fazer força abraçal. Se o socorro vem do alto, está em mim. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É quando estiver doendo, é quando estiver machucado, dizer para ele: Senhor, está doendo, está machucando, eu estou ferido. Eu digo para vocês que eu estou nos dias igual filho mimado. Hoje, quando eu sentei nesse altar, eu falava para o Senhor: não tem jeito, hoje eu quero é colo. Ainda está doendo, eu quero colo. Porque tem dia que nós estamos assim. Somos homens, mulheres, temos compromissos, mas tem dia que nós queremos colo. E aí está buscando consolo e conforto em braços errados. Quando o teu pai está de braços abertos te esperando, dizendo: vinde após mim, todos que estão cansados e sobrecarregados. Quando o Senhor colocou essa palavra no meu coração, o Senhor falou: filho, a guerra é comigo. Eu não sei como você entrou aqui. Eu não sei quais são as suas necessidades. Eu não sei quais são as guerras que você está enfrentando. Mas eu já quero te dizer e vou te dar um conselho. Enquanto você ficar expondo a sua vida para um e para outro, passando a sua guerra para um e para outro, são guerras perdidas. Não vai resolver nada. Guerra se resolve com o joelho no chão e boca no pó. Jejum e oração. Conflitos internos que nos fazem sangrar. Decepções. E para de querer se justificar. Entrega na mão de Deus e deixa que Ele guerreie essa guerra por nós. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Nesse momento eu queria estar convidando aqui o meu amigo Getúlio para estar expressando sua alegria nessa noite. Aplauda o Senhor, meus irmãos. Graça e paz, irmãos. Deus é maravilhoso, né? Jesus Cristo, Ele disse: no mundo tereis aflições, né? Mas Ele não falou que nos deixaria só, que em meio às aflições Ele estaria conosco e que nós venceríamos, né? Então, em todas as lutas, conforme o Richard estava falando aqui, nós já temos a vantagem de saber que a gente sai para uma guerra, mas nós já temos a vitória. A gente não sai para a guerra duvidoso se terá a vitória ou não. O mundo tem as suas dúvidas lá fora,
Mas nós, como cristãos e através da nossa fé, nós não podemos criar dúvidas, nem deixar que as dúvidas entrem no nosso coração. Nós somos mais do que vencedores por Cristo Jesus. Ele é assim. Quem sabe cantar aquele louvor assim, ó? Tenho uma palavra para você. Canta comigo. Não desanime. Tudo que você pediu a Deus já está vindo. Nesses dias Deus te viu chorar num canto escondido. Você mal conseguia falar, Deus só ouviu teu gemido. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. A igreja vai passar. Vai passar. Eu sei que esta luta logo vai passar. Tá doendo, mas não vai querer parar. Não deixe a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução para tudo que te acontecer. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desesperes, pelo amor de Deus. As lutas, irmãos, elas são constantes, mas nós precisamos continuar a caminhada. Precisamos manter a nossa certeza, a nossa chama acesa, porque todas as lutas passam. E não pensa que as lutas vão passar e nós vamos sair derrotados das lutas, não. As lutas passam, mas as vitórias chegam. Isso que é importante, é você ter certeza da vitória. Tenha fé. Amém? Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Vai passar. Vai passar. Eu sei que esta luta logo vai passar. Tá doendo, mas não vai querer parar. Não deixe a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução para tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desesperes, pelo amor de Deus. Aplauda o Senhor, irmão. Vai nessa tua força, vai com fé. Amém. Eu agradeço a oportunidade. Aleluia. Meus irmãos, nós já estamos se aproximando do momento da palavra. Mas nesse momento, antes de entrarmos no momento ofertório, no momento da palavra, eu queria conhecer os nossos visitantes. Temos visitantes. Aplauda o Senhor, meus irmãos, que nós temos visitantes.
nos visita nessa noite o Luiz e Vanessa. Está dizendo aqui que está sem igreja. Cadê o Luiz e a Vanessa? Ali, ó. Aplauda ao Senhor. Já achou, meu irmão? Aplauda ao Senhor pela vida do Luiz e da Vanessa, meus irmãos. Tem outro mistério aqui. Natália, Camille e Heloísa, é isso? Todos sem igreja. Está lá atrás. Aplauda ao Senhor pela vida das nossas irmãs. Já achou? Seja bem-vinda. Botaram a foto do nosso pastor com 20 anos aqui não, né? Não botaram não. Bebe água. Aqui tem um mistério na água, né? O pastor disse que quem bebe da água fica. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Volte sempre. Essa casa é de vocês. Aplauda ao Senhor mais uma vez. Meus irmãos, nós vamos entrar num momento importante também. Momento de oferta. Amém? E nesse momento ofertório, eu queria que os irmãos pegassem o envelope com carinho. Nós sempre falamos aqui, o nosso pastor sempre fala, todo culto, nós não somos uma igreja pedinte. Isso é muito importante frisar neste lugar, porque nós estamos aqui cada vez mais se dedicando à obra de Deus e nós pedimos que você hoje pegue o envelope sempre com o coração. Faça uma oferta de amor. Nós sabemos que a obra também carece da sua oferta. Nós precisamos manter essa casa, nós pagamos aluguel, luz e uma série de coisas. Tem muitas melhorias, né, que precisam ser colocadas ainda, né, em prática na obra de Deus. E nós contamos com a sua colaboração também. E nesse momento eu queria que os irmãos pegassem o envelope com coração, com alegria. Enquanto isso eu queria também estar convidando o nosso amigo Josimar para estar aqui te ungindo enquanto você pega o envelope. Enquanto você vai estar pegando o seu envelope, aqueles que querem ofertar no Pix, tem o Pix da igreja aqui, na cadeira, atrás da cadeira também tem o Pix aí, os irmãos que quiserem ofertar no Pix, também nós agradecemos, né? E nesse momento eu queria estar convidando a nossa irmã Graça, enquanto você vem aqui ofertar, ela vai estar louvando ao Senhor, amém? Paz do Senhor, irmão. Bom, né? A gente sentir a presença de Deus quando a gente chega na casa dele. Nesse momento eu gostaria que a igreja louvasse comigo, que esse louvor é muito bonito e fala muito ao meu coração. Ele diz assim: seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Aleluia, Jesus. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em seu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre
acharei conforto em seu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Recai em tua graça, caio de novo em suas mãos, caio em tua graça, caio de novo em suas mãos, e se eu passar pelo vale, acharei conforto em seu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Amém. Glória a Deus. Que Deus possa abençoar. Seja um culto abençoado. Que a palavra de Deus venha falar fundo ao nosso coração essa noite, em nome de Jesus. Obrigado pela oportunidade. Se coloca sobre os seus pés, pega a sua Bíblia. Nesse momento eu queria estar convidando o nosso evangelista Elias, que vai ser o porta-voz da palavra de Deus nessa noite, amém? Aplauda ao Senhor pela vida do evangelista Elias, meus irmãos. Paz do Senhor para os irmãos, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Cada vez que a gente sobe aqui é uma tremedeira nas pernas, é um frio na barriga. É sempre a impressão que é a primeira vez, irmãos. E eu quero que os irmãos abram as vossas Bíblias no Evangelho de Marcos. Escreveu o evangelista Marcos, no capítulo 4. Eu pedi ao Senhor aqui no culto a confirmação da mesma. E Richard, em outro texto totalmente diferente, trouxe algumas conotações que só confirmou que neste culto existe pelo menos uma pessoa que precisa ouvir a interação do que já foi dito aqui. E tomara que essa pessoa seja eu. Amém? Porque eu preciso a cada dia ser ministrado pela palavra do Senhor. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35 até o 41. O tema é a tempestade apaziguada. É bom, irmãos, quando a gente percebe que Deus confirma aquilo que a gente intenta fazer na sua casa e sabe que Ele está aprovando. Isso é bom. E confesso que já foi falado aqui hoje de manhã, foi totalmente diferente. E eu nesta casa eu nunca tinha visto com os meus olhos e nem vivido com a minha alma o que foi hoje de manhã neste lugar, irmãos. Foi coisa extraordinária da parte de Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 4, diz assim o versículo 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo,
assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já o enchia. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Tome o seu assento em nome de Jesus. Querido, quando se fala de tempestade, quando se fala de vento forte, a primeira coisa que vem é o sentimento de vai haver destruição, vai haver perdas, vai haver prejuízo. E a gente logo fica, atemorizados, porque quando o tempo se fecha vai vir uma grande tempestade, e isso causa um certo medo em nós como seres humanos. Mas o texto aqui não tem a ver com essa introdução que eu estou falando de tempestade, o medo, mas sim que Jesus já estava nesse capítulo ensinando a sua palavra. Ele tinha acabado de aplicar 4 parábolas, e de repente os discípulos já estavam cansados, que o texto fala que já era tarde, então não era meio-dia, não era de manhã, já era tarde. Mas o problema de Jesus é que ele quer sempre alcançar alguém. O problema de Jesus é que enquanto ele não alcança a nossa vida, ele não sossega, ele não descansa. E o propósito dele aqui de atravessar o mar da Galileia, ou o lago, que é a mesma coisa, porque do outro lado tinha simplesmente um homem que vivia à margem da sociedade. Lá tinha um homem que para a sociedade ele já era indigente. Na cidade de Gadara, dos Gadarenos, esse homem se alimentava de resto de cadáver nos sepulcros. Esse homem dormia, a sua casa era um dos cemitérios da cidade. Mas isso incomodou Jesus, porque esse também era feito imagem e semelhança de Deus. E isso incomodou o mestre para que ele fosse do outro lado, tão somente para libertar esse moço das garras de Satanás. Mas também não é sobre o gadareno que eu quero falar com você. Só que para ter esse feito, Jesus precisou de um barco. E o texto que nós lemos, ele nos afirma no versículo 36 que havia outros barquinhos. Mas Jesus escolheu o meu barco. Jesus escolheu o teu barco. Nós já somos privilegiados porque ele nos escolheu. E a Bíblia confirma isso, que ele fala: vós não me escolheste, mas eu vos escolhi a vós outros. E o interessante, irmãos, que para Jesus chegar nesse moço, para Jesus libertar esse moço endemoniado que vivia como mendigo, ele precisou de um barco. E como que eu atrelo esse texto às nossas vidas? Porque Jesus hoje, para chegar a mensagem a alguém que necessita de uma salvação, de uma libertação, de um propósito maior de Deus, ele precisa do barco que somos nós. Louvado seja o nome do Senhor. E ele decidiu entrar no seu barco hoje. Ele decidiu entrar nas suas lutas, nas suas guerras e nas suas batalhas. Porque às vezes nós sentimos, irmãos, a nossa vida como um barco à deriva. Parece que vai afundar, parece que vai dar tudo errado. Nada que você pensa, nada que você tenta montar uma estratégia funciona. Mas ele hoje decidiu entrar na sua luta, na minha luta, na sua guerra, na minha guerra. Porque ele está no barco. E o nosso barco não vai naufragar enquanto ele estiver no barco. E já foi falado aqui sobre guerras e batalhas erradas. E nós estamos vivendo uma geração, irmãos, doente em todos os aspectos possíveis de uma vida do ser humano. Essa geração nossa é a pior, é a mais doente. Nós contamos tudo para todos.
Nós nos expomos para tantas pessoas, para tantas coisas, mas esquecemos e não entendemos que o Mestre está no nosso barco. E para o problema ser sarado, tão somente é incomodá-lo, é chamá-lo: Senhor, estou perecendo, meu barco está afundando. E o Senhor vai nos socorrer. Mas ele decidiu entrar no nosso barco, porque o amor dele nos constrange a tal ponto. Vivemos uma geração de pessoas frustradas, pessoas psicologicamente doentes, pessoas que eu falo, irmãos, pessoas que estão vivendo um evangelho aonde não confia mais no poder de Deus, aonde prefere dar vazão a um profissional de determinadas áreas do que entender que se dobrar o joelho, clamar ao Senhor, vai pelejar e vai dar a vitória. Antigamente você chegava com um problema, com o barco afundando, chegava para um companheiro de ministério ou um irmão em Cristo, você contava o seu problema, tinha resultado, porque a resposta é assim: irmãos, vamos orar, vamos dobrar o joelho, eu vou te ajudar em oração, eu vou jejuar contigo, eu vou pelejar essa causa e Deus vai dar a vitória. Mas a nossa geração está desprovida de fé. Se você contar o seu problema, o que você vai ouvir: estou passando pela mesma situação, eu não aguento mais também essa luta. Aí você sai mais triste do que você entrou, você sai mais cabisbaixo do que você entrou, porque você esperava uma palavra que ia te levantar, que ia te dar, ia ser como uma bomba dentro de você. Mas aí você não sabe nada, o meu problema está pior do que o seu é só isso aí, quer trocar? Antigamente não, irmãos. Quando você contava, irmão, tem a resposta aonde? O altar. Tem a solução? Tem. Aonde? O altar. Vamos dobrar o joelho, vamos orar, vamos pedir a chave ao pastor, vamos abrir a igreja, vamos cultuar lá nós dois e vamos de joelho. Mas nossos barcos, irmãos, não estão entendendo que o mar está se levantando, o vento está soprando e que Jesus está nele. Uma geração frustrada, uma geração que prefere se enclausular dentro de si, se matar por dentro, se esmiuçar os seus pensamentos miúdos, covardes, do que entender que se clamar o Jesus que está no barco vai cessar a tempestade. Aleluia. Porque Ele, irmãos, Ele nunca nos deixou órfão, o Senhor nunca nos deixou desprovido. Observa que Ele está no barco, o discípulo, o propósito é do outro lado, mas nesse intervir, houve uma tempestade, houve um problema que tinha que ser resolvido. E seu problema não é você que resolve, já foi falado aqui, as suas guerras não é você que guerreia. Existe um Deus no céu que está pronto a guerrear nossas causas. Mas não conseguimos perceber a nossa falta de fé, a nossa cegueira espiritual, junto com o nosso ativismo do dia a dia, não deixa nos lembrar que Jesus está no nosso barco, que Ele já entrou, o barco está no meio, não dá para voltar, mas Ele está no barco. Mas Jesus está no barco, irmãos, não é ausência de prova nem de luta, não, porque o barco que Ele está também sofre tempestade, o barco que Ele está também sofre luta. E às vezes queremos falar, vou botar Deus na parede, porque está acontecendo isso comigo. Você não é privilegiado não, irmãos. Deus não poupou os anjos que se rebelaram. Estamos com essa mentalidade, irmão, do evangelho, que se não dá certo eu paro. Estamos com a mentalidade do evangelho, que se eu não conseguir avançar pelos meus meios, eu esqueço que o meio que dá certo é o de Cristo, eu prefiro parar. Eu prefiro me trincheirar, eu prefiro me recuar. Prefiro observar meu barco afundando, mas não entendo que se eu clamar pelo mestre, se eu incomodar o mestre, se eu acordar o mestre, ele vai me prestar o socorro que lhe é devido. Louvado seja o nome do Senhor. Ele decidiu entrar, irmãos, nas suas frustrações. Quantos crentes frustrados, irmãos? Não deu certo. Já até mudei já o projeto. Não deu certo, não deu certo, já mudei, já não quero mais, já não aguento mais isso, não aguento aquilo. Irmãos, é o que mais tem hoje. É uma juventude, irmãos, morta. É uma juventude que não tem percepção das coisas.
E Deus está lá do céu bradando: clamas a mim, responder-te-ei, anunciar-te-eis coisas grandes e firmes que não sabes. Mas preferimos nos calar. Preferimos nos calar. Vou parar porque não está dando certo, não. Igreja não é para mim. O projeto que eu estava fazendo, o fulano do mundo já deu certo. E o meu não avança. Aí você vai lá ler o Salmo 73, Asaf, se expressando: bom é o Senhor para com seu povo, mas meus pés quase vacilaram quando eu percebi a prosperidade do ímpio e tive inveja. Mas nós não queremos clamar, queremos achar que tem que dar certo, e quando não dá certo temos que achar um culpado. E ficamos contando problemas para um, contando problemas para outro, indo para redes sociais expor, botar carinha de tristeza, mas o Senhor está no barco dormindo, só esperando ser incomodado para dar a vitória ao teu povo. Estou pensando várias coisas para ver se dá certo. Já tentei aqui, vou tentar ali, chamei fulano para me ajudar. Aí o Senhor fala lá em Jeremias: bem sei o pensamento que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para que vos tenha o fim que vos vou dar e mereceis. E eu quero fazer do meu jeito, irmão, não vai dar certo. Meu barco sozinho ele vai afundar, sim. A tempestade vai conseguir me sucumbir. O vento vai soprar forte, meu barco sozinho ele vai encher. Mas quando eu entender que no meu barco tem um homem chamado Jesus de Nazaré, que já deu a sua vida por mim, não vai dar, ele já deu, e que se eu clamar, o socorro já está presente, eu vou entender, irmãos, que as minhas frustrações, eu vou entender que as minhas decepções, eu vou entender que os meus problemas psicológicos, os meus problemas todos não existem, porque o nosso Deus é maior. O que está faltando em nós é isso, irmãos, é entendermos que se clamarmos Ele atende. Mas nós não queremos, irmãos, clamar. Nós não queremos clamar. Estamos sofrendo calado. Nossa geração sofre calado, se acovarda, não confia mais no Deus que serve, não consegue entender a dimensão que o nosso Cristo nos proporciona. Não conseguimos evidenciar para outras pessoas a nossa alegria de ser crente. Por quê? Porque os nossos problemas têm causado tristeza nas nossas aparências. E o problema aqui, irmãos, não é ter medo. O problema aqui não foi ficar com medo de morrer. E o nosso problema não é ter medo. O medo você vai ter, o temor você vai ter. Mas lembra a palavra introdutória? Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele te livrará do demônio que atende ao meio-dia, que ataca ao meio-dia. É isso, irmãos, está faltando. O medo existe, mas o problema aqui não foi o medo. E o nosso problema não pode ser o medo. Porque quando eles entenderam que Jesus estava no barco, o medo acabou. Eles acordaram o mestre. E para Jesus foi simples: aquieta-te, acalma-te. E o texto fala que houve grande bonança. Eu sou crente, não pode acontecer. Eu já vi irmãos crentes falar: eu sou crente, acontece tanta coisa comigo. Só está acontecendo, mas acontece uma série de coisas comigo. Gente, quando eu não era crente não acontecia. Por que eu sofro? Por que eu estou passando por isso? Olha para a cruz vazia, irmãos. Vê o que ele passou. Vê se você aguentava as chibatadas de sair carne do seu lombo. Vê se você aguentava uma coroa de espinho rompendo a sua fronte. Vê se você aguentava ser esbofeteado, escarneado sem reagir. Vê se você aguentaria uma lança rompendo o teu ventre, ao ponto do sangue terminar e começar a esvair água do seu corpo. E você acha que isso é sofrimento? Você acha que não vale a pena o evangelho que você está vivendo, porque as coisas não estão acontecendo do modelo que você desenhou? Não é assim, irmãos.
Temos que entender o chamado. Temos que entender o propósito. Para poder alcançarmos aquilo que o Senhor tem nos prometido, irmãos. Decepção não pode nos parar, irmãos. Frustrações não podem nos parar. Falta de emprego não pode nos parar. Doença não pode nos parar. Algum familiar em óbito não pode nos parar. Porque o céu é maior do que isso tudo. A batalha não pode, irmão, nos travar no meio da nossa caminhada. Porque se fosse para travar, irmãos, as perdas fossem causar prejuízo, Jó teria ido para o inferno. Porque Jó perdeu tudo que o ser humano gosta de ter, inclusive a família. E ele perdeu. Sobrou para Jó um caco de telha. E uma mulher falastrona que ele repreendeu e um caco de telha. Aí Jó fala: eu te conhecia só de ouvir falar. Já estaria bom, né, Josimar? Mas hoje meus olhos te vê, o meu Redentor vive, por fim se levantará em meu favor. O barco já está no mar, querido. O barco aqui é a nossa vida. E Jesus precisa dele. Jesus precisa de mim, de você, para alcançar quem está lá fora. O barco aqui somos nós. Vai soprar vento. Sim, vai soprar vento. As lutas vão vir, vão vir. Vai ter tempestade, vai ter tempestade. Mas Ele não vai deixar nós pararmos. Nosso barco não pode afundar. Porque enquanto Ele estiver no barco, enquanto Ele estiver como timoneiro, o barco vai ter uma rota. É chegar do outro lado. Porque o Senhor já lançou uma palavra. Nós vamos chegar do outro lado. Você vai chegar do outro lado. A tua vitória está do outro lado. Então não deixa que o vento, não deixa que a tempestade, não deixa que os problemas dessa vida pare o teu barco em meio à tempestade. Porque você tem que chegar do outro lado. A palavra é de ordem. Passamos para o outro lado. Não vamos tentar passar, vamos ver se conseguimos. Passamos, a palavra aqui é afirmativa. Nós vamos passar para o outro lado. E para chegarmos, irmãos, o céu ganha força, vai ter luta. Vai ter momentos que você vai olhar assim, vai pensar: Senhor, e agora? Aí ele vai falar o texto que a gente falou aqui: ficai-vos de pé e vede o livramento que eu vos dou. Irmãos, a confiança em Deus, irmãos. Olha como Jesus repreende os discípulos. Por que vocês são covardes? O tímido aqui é covarde no original. Por que vocês são tão covardes? Eu estou no barco. Eu já dei ordem a vocês. O meu poder já está sobre vocês. Vocês precisaram me acordar para repreender uma coisa, vencer uma guerra que vocês têm o poder dado por mim para vencer. Por isso que ele fala isso. Porque são tão tímidos, ainda não tendes fé. Irmão, a fé não é sair daqui, irmãos, falar que vai arrumar um trabalho amanhã e ficar rico. Não, isso não é fé não, irmão. Isso é expectativas, isso é desejos. A fé é totalmente oposta àquilo que alguns pensam. É o firme fundamento das coisas que não se vê, mas das coisas que se esperam. Tudo que se vê não é fé, já é expectativa, já está esperando. Você já está esperando aquilo acontecer. Então quando ele fala aqui, ainda não tendes fé, ele não esperava a tempestade. Mas a fé que foi depositada sobre eles, o poder de Deus sobre a vida deles, eles tinham capacidade de fazer o que Jesus fez. E nós temos a capacidade em Cristo, irmãos, de lutarmos, sabendo que Ele que vai vencer as nossas guerras. O nosso problema é que a gente não quer mais. A gente não quer mais gastar nosso tempo, igual o louvor diz, né, que gasta o tempo nas coisas de Deus. A gente não quer mais, é verdade, a gente não quer mais. A gente quer entrar no culto, sair do culto, está muito bom. Para mim está excelente entrar, cultuar, dou louvor, eu adoro, levanto a mão, mas eu não quero mais. O meu tempo é precioso para gastar com o evangelho. As minhas lutas lutam eu vou continuar perdendo dia após dia. Os meus problemas resolvo eu vou continuar tendo problemas dia após dia. A receita de Davi não perder guerra, que todas as guerras ele consultava o Senhor. Pode ir, Davi. Não vai não. Já cercaram a cidade, fica aqui. E nós tomamos decisões erradas, irmão, porque não consultamos a Deus.
Isso em todas as áreas, incluindo todas as nossas áreas nessa terra. Principalmente no dia de hoje, a financeira. Aí enfiamos os pés pelas mãos porque não consultamos a Deus. E estou no vento, o mar se levantou, o vento soprou, o que foi? O barco está afundando porque o telefone não para de tocar, você se enrolou porque quis. Se você perguntasse a quem está no barco, Senhor, fica tranquilo, e eu vou acalmar esse vento. Mas esse é o nosso problema, irmãos. Esse é o problema da igreja do século 21. A gente não quer compromisso com aquilo que nos diz respeito. Todo mundo quer o céu, mas ninguém quer compromisso. Vivendo vidas sem prazer de viver, mas não querem deixar Jesus entrar no barco. Vivendo vidas erradas, errôneas, pecado em cima de pecado, transgressão em cima de transgressão. Vão na igreja, não quero não. Vão receber a oração, não quero não. No meu barco Jesus não entra. Aí quando o vento vem, quando a venta sopra, aí não tem para quem contar, irmão, não tem para quem socorrer, não tem para quem acordar. Vai contar para o primeiro que vier no zap, ó, deu isso, deu ruim. Aí quando a pessoa é muito áspera, se vira, o problema é seu. É desse jeito, irmãos. É desse jeito. Nas nossas frustrações, Jesus tem que entrar. Nas nossas guerras, Jesus tem que estar. Nos nossos problemas, Jesus tem que estar. E depois, na vitória, culto da ação de graça. Se ele não tiver, não tem culto. Então ele tem que estar. Jesus, ele é do começo ao fim, ele é o alfa e o ômega, ele não está no meio, ele está no começo, ele está no fim. Ele transpôs todo o sistema, ele transpôs toda a situação. Jesus começa no Gênesis, Jesus termina em Apocalipse. Então na minha vida, eu não posso começar com Jesus e no meio do caminho eu deixar ele para trás. Na minha vida eu não posso começar com Jesus e achar que já deu certo e eu não preciso mais dele. Eu posso até começar sem ele, mas no final, se ele não estiver, vai dar errado. Você pode começar sem ele, mas no final, se você não estiver com ele, deu tudo errado. É o nosso barco que balança para lá, balança para cá, vai encher d'água, vai, mas ele está presente. Quando soprar o vento, ele está presente. Olha quantas pessoas enfermas no nosso meio. Irmãos, já está fora aqui do script já. Olha quantas pessoas enfermas no nosso meio. Você chama para orar, não vem, mas quer ser curado. Olha quantas pessoas desempregadas, chama para orar, não vem, mas quer portas abertas. Olha quantas pessoas com o filho do mundo, não só do mundo, às vezes nas drogas, se afundando a ponto de ser morto. Você chama para orar, não vem, mas quer que o filho seja liberto. Não quer Jesus no barco, mas quer que a tempestade seja apaziguada. Não vai acontecer. Não vai acontecer. A atitude de buscar o socorro é minha. A atitude foi dos discípulos. Acorda Jesus. O mar está soprando. Acorda Jesus. Não muda a vela de lado não. Acorda ele, porque ele resolve. Mas nós queremos tudo de bom nessa terra, mas não queremos Jesus no nosso barco. Queremos ele de passagem, como simples marinheiro. Não, irmãos, só vai dar certo quando ele permanecer no nosso barco. Nós estamos precisando. Ou eu falava na escola dominical de manhã, nós somos uma geração muito covarde, irmãos, que não queremos pagar o preço daquilo que Deus tem para nos dar. Só queremos pedir, tem que achar um culpado. Às vezes o culpado é a igreja, às vezes o culpado é a liderança, às vezes o culpado é a irmã do círculo de oração. Mas ninguém se prontifica a orar, ninguém se prontifica a se posicionar. Eu dei um exemplo aqui de manhã interessante, eu vou falar agora, que a igreja está mais cheia. Hoje eu passei cedo, que eu fui na casa da minha sogra, era 8 horas da manhã. A nossa consagração começa às 8 até às 9, 9 até às 10, 10h30 é EBD. Eu entrei na 46, ia dar mais ou menos 8h02 mais ou menos. E eu vi já uma grande multidão, que eu pensei que era algum tipo de passeata. Mas depois, quando eu vi alguns amigos meus, vizinhos lá de onde eu morei, ainda moro aqui nesse bairro, que eu sempre aqui mesmo, e eles são da igreja católicas, das igrejas católicas, eles estavam vindo dos seus cultos, 8 horas da manhã, o culto começou às 7, só eu vi pelo menos 40 pessoas.
entre ponto final ali, 46, indo lá para dentro. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Prazer de estar no lugar que eles se sentem bem. É o prazer de estar lá, irmãos. E a gente não tem prazer de estar aqui. A gente vem mais por obrigação, a gente vem mais por costume, a gente vem muito mais porque não tem para onde ir, somos crentes, do que ter o prazer de vir. Mas o salmista escreve diferente. Mais vale um dia na tua casa do que 1000 em outro qualquer lugar. Ou o salmista é doido ou nós não entendemos nada, irmãos. Se vale mais um dia aqui do que 1000 lá fora. E eu não quero compromisso. Eu não quero. Não quero chegar cedo. Está frio, daqui a pouco chega o verão, está calor. Dormi de madrugada, pastor. Fui dormir 5 da manhã, como é que eu vou acordar 7? Esse é o nosso problema, justificativas. Mas para Deus, irmãos, isso não cola. O frio incomoda acordar, o calor incomoda dormir, dorme de madrugada, não tem como acordar cedo. Aí entra ano, sai ano, o nosso barco está só afundando. O vento está soprando cada vez mais forte. E nós não temos a capacidade de incomodar Jesus. Sabe por quê? Já não temos mais a intimidade com Ele. Já não sabemos mais se Ele vai reconhecer a nossa voz quando pedirmos socorro. Porque a falta de relacionamento, irmãos, acontece isso. A falta de relacionamentos distancia uma pessoa da outra. E assim é com Deus, irmãos. A falta de eu me relacionar com Ele vai me distanciando dele pouco a pouco. E quanta gente, irmãos, que não quer que Jesus nem entre no barco, prefere sofrer, está vendo as coisas se findando, está vendo a natureza gritando, Jesus está voltando. Não precisa nem mais o crente gritar, os acontecimentos e a natureza está gritando, Jesus está voltando. A pessoa prefere navegar sem Jesus no barco. É isso, irmãos, é a verdade. Os discípulos foram um propósito maior, libertar uma só vida. Mateus fala que tinha 2, mas Marcos fala que era só 1. A quantidade para Jesus não importa, muito menos para a gente. Ele salva mesmo, Ele liberta mesmo. E hoje Ele quer entrar em barco de pessoas aqui. O Senhor hoje quer fazer parte da sua navegação. Ele hoje quer entrar no teu barco. Para quando você precisar de socorro, você pode gritar que Ele vai estar dormindo já na polpa do seu barco. E Ele quer que você entenda isso. A necessidade é nossa de estarmos com Ele no nosso barco. Porque só Ele tem o poder de acalmar o vento. E só Ele tem o poder de aquietar o mar. Os meus feitos, os seus feitos, as nossas habilidades terrenas, o nosso conhecimento até teológico, não tem o poder de acalmar o mar, nem a tempestade. Só Jesus tem esse poder. E hoje Ele quer entrar no barco de pessoas aqui, para mostrar, deixa vir a tempestade. No momento certo ela vai acalmar. Porque eles navegaram, eles chegaram do outro lado. O propósito aqui foi cumprido. A palavra de ordem, nós chegaremos lá, vamos atravessar, aconteceu. Porque Ele estava no barco. E sabe por que você não chegou do outro lado ainda? Sabe por que aquilo que você projetou ainda não chegou do outro lado? Porque Jesus não está no teu barco. A hora que Ele estiver no teu barco, você vai ver como as coisas vão fluir. Ah, mas vai vir tempestade, vai, mas Ele está no barco. A diferença não é o vento, a diferença não é a força da onda, a diferença é que Ele está no barco. Esse é o grande diferencial. Quando Ele está no meu barco, eu tenho certeza que as minhas lutas vão ser vencidas. Fique de pé em nome de Jesus. O versículo 41, que finaliza assim: e sentiram-se um grande temor, e diziam uns aos outros, olha o espanto deles, mas quem é esse? Engraçado que eles já estavam andando com Jesus, eles já sabiam, eles já tinham a confiança que Jesus era o Filho de Deus, mas eles estavam tão atemorizados que eles perguntam para o outro, mas quem é este? Que até o mar e o vento obedecem. Querido, se seu barco está afundando, se o vento está soprando forte na tua vida, na sua casa, no seu ministério, no seu trabalho, nas tuas finanças,
Se o mar está se levantando a ponta de seu barco e a pique, hoje é o momento de você entender que Jesus tem que estar no teu barco. Porque quando Ele está no seu barco, você vai ver a diferença que faz quando tem alguém que pode nos socorrer. Esquece redes sociais não resolve nada. Esquece vizinho do lado da esquerda, da direita, que não pode resolver os seus problemas. Não conte aquilo que você quer que se resolva para quem não possa resolver. Você vai se expor, você vai ficar ao ridículo, você vai ver mais pessoas sabendo que você está passando e o problema não vai ser solucionado. Então o conselho que eu te dou nesta noite: conte tudo para Jesus. Ele é o melhor psicólogo, ele senta e fica te ouvindo, 2 dias direto ele fica te ouvindo. E o conselho que ele tem é rápido, ele não precisa ler tua mente, ele não precisa entender o teu coração, porque ele já conhece. Ele sabe a resposta que você precisa. Então ficamos com essa palavra nessa noite, irmãos. Deixe Jesus entrar no seu barco e você aplauda ao Senhor. Aleluia. Que palavra abençoada, irmãos. Quem ouviu dessa palavra nessa noite? O Senhor está no meu e no seu barco. Eu não sei quais são as tempestades que você tem enfrentado, mas o Senhor hoje, Ele te lembra que Ele nunca te deixou e nunca te deixará sozinho nessa embarcação. Pode soprar o vento, tempestades, mares, o Senhor sempre estará com você. Não temas, não tenha medo, saiba gritar no momento certo por Ele, porque só Ele pode resolver os seus problemas. Amém, irmãos? Você crê nessa palavra? Eu quero perguntar nessa noite, alguém que ouviu dessa palavra, que está afastado e que quer hoje retornar para a casa do Pai. Esse é o momento. Eu quero orar pela sua vida aqui na frente. Você que ouviu a voz de Deus nos louvores, ouviu a voz de Deus no momento da palavra, no momento da oração, e decide hoje entregar a sua vida para Cristo. Sai do seu lugar, vem aqui na frente que eu quero orar por você. Cadê a primeira pessoa? Eu costumo dizer que para dar um passo como esse, você tem que ter coragem, irmãos. Escuta o que eu vou te falar, coragem. Por que coragem? Porque servir a Deus é coisa de corajoso. É coisa de corajoso, é para valente. Servir a Deus não é fácil. Mas eu vou te falar, pensa num negócio gostoso. Pensa num negócio bom. Às vezes a gente fica pensando tantas coisas, né? O que eu vou ter que largar, o que eu vou ter que deixar, o que eu vou... Não, irmão, para com isso. Para de ansiedade, em nome de Jesus. Vem uma coisa de cada vez, dá um passo para Ele. Daqui a pouco Ele começa a mudar tudo na tua vida, na tua história. Quando você menos imaginar, você já está aqui no altar cantando, pregando, falando do amor de Cristo. É um passo de cada vez. Pastor, é impossível isso acontecer. Eu sou tímido. Olha a palavra. Não sejais tímidos. Ele tira a timidez, fica tranquilo. Pastor, é impossível, eu não consigo falar em público. Verdade, eu ouvi muito isso aqui. Inclusive de quem dirigiu o culto. Mas Deus faz isso. Deus pega os tímidos, os que não conseguem falar para fazer. Porque é a palavra dele que diz que ele pega os que não são para confundir os que são. É isso aí, irmão. Com Deus é assim. Cadê a primeira pessoa? Cadê? Quebra essa algema hoje. Não deixe o diabo te segurar, te prender. Quebra hoje essa algema. Vem aqui na frente que eu quero orar por você. Não é por força nem por violência. Eu não vou insistir. Mas eu sei que Deus falou com você, falou no teu coração. E eu sei que nesse momento teu estômago está fervendo, borbulhando. O teu desejo é correr aqui na frente, mas tem coisas que te prendem. Mas em nome de Jesus, nós repreendemos tudo aquilo que te prende. Vem aqui na frente porque eu quero orar por você. Cadê a primeira pessoa? Tem? Não?
que Deus lhe deu uma nova oportunidade. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Glória a Deus. Nós vamos terminar agora, mas antes de terminar eu quero agradecer a presença, né, do Luiz e da Vanessa. Que Deus abençoe. Volte mais vezes, viu? Não vem só hoje não, vou sentir falta de ver o rosto de vocês aqui, tá bom? Vem mais vezes em nome de Jesus. A Natália, a Camila, a Heloísa também, tá bom? Volte em nome de Jesus, essa casa de vocês, tá? Quase que eu levei ela para casa, viu, Isabel? Quase. Ela olhou para mim, eu quase. Minha esposa que é outra, né? Eu falei, Senhor cerrou a madre. Aleluia. Glória a Deus. Que Deus abençoe a Natália, a Camila, a Heloísa. Volte sempre, tá bom? Essa casa é de vocês. Bebe água aqui do lado, Ana. Leva logo 1 litro para casa. Quem bebe fica, tá? Que Deus abençoe você que está nos visitando, né, nessa noite, em nome de Jesus, tá? Amanhã, irmãos, teremos aqui teologia para todos os alunos, tá? Vamos começar a 6ª matéria de Cristologia. Preparei uma aula top aqui pra gente, vai ser bênção demais, tá? Lembrando que quinta-feira nós vamos iniciar nova campanha sobre família mais uma vez, vai continuar a campanha de família. Então, irmão, vai ser bênção de Deus. Daqui a pouquinho vou estar divulgando lá os pregadores. Independente dos pregadores, você não vai vir por eles. Você vai vir para adorar a Deus e buscar pela tua casa. Amém, irmãos? Isso, glória a Deus. Lembrando aos irmãos que domingo pela manhã nós teremos aqui Santa Ceia do Senhor, irmãos. Tá? Hoje eu estaria pregando, falei até com Elias. Só que esse mês, né, você só vai ouvir o pastor esse mês só na Santa Ceia de manhã e no 3º domingo. Então, irmão, esse mês vai ser para dar lugar aí para os nossos amigos, companheiros de ministério, para estarem ministrando. Tá bom, irmãos? Então, eu fico em paz, porque pregar aqui não me define, irmãos. Se eu ficar aqui 2, 3 meses sem pregar, eu vou ficar em paz. Ao contrário, eu vou ficar dando glória a Deus aqui, juntinho com você, pulando de alegria. Tá bom? Graças a Deus, essa igreja é uma igreja que dá oportunidade para você crescer. Então, pastor, aqui não tem olho grande de ficar aqui com o microfone na mão pregando. Aqui todos dirigem, pregam. Eu queria que outras pessoas também se levantassem para fazer, né? Mas é uma covardia que só Jesus. Amém, irmão? Glória a Deus. Mas o Senhor vai pegar esses covardes aí, vai dar uma sacolejada, esfregar eles igual a lavadeira faz com a roupa suja, né? Em nome de Jesus, e vai mudar esse trem aí, tá? Nós vamos ter mais pessoas dirigindo culto, pregando, né? O pastor chegar assim em cima da hora, hoje é você que vai pregar, amém, já está preparado, tá? Glória, isso aí, amém ou não amém, irmão? Glória a Deus, tá? Então, domingo de manhã, teremos Santa Ceia, vem que aí você vai ouvir o pastor pregar, tá bom? E à noite aquele grande culto de adoração, em nome de Jesus, tá bom? Vamos estar orando para estar encerrando. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa. Saia daqui nessa noite abençoado, cheio de Deus para a tua vida. Feche teus olhos. Pai, te louvamos. Te agradecemos, Espírito Santo, porque tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre. Senhor, nós só estamos aqui porque o Senhor, ó Deus, só estamos aqui porque o Senhor, ó Pai, fez com que nós estivéssemos aqui hoje. Se não fosse pela tua presença, se não fosse pela tua graça, nós não estaríamos aqui hoje. Então eu te peço, Espírito Santo, em nome de Jesus, que o Senhor continue abençoando a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, a nossa parentela. Que nada, Senhor, de mal, ó Deus, venha chegar à nossa tenda, porque aos teus anjos o Senhor dará ordem ao nosso respeito, para que nos guarde de todos os nossos caminhos. Pai, em nome de Jesus, fica conosco, nos leve em paz e em segurança. Pai, assim nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Faça assim com as suas mãos. Eu ia cantar, gente. A próxima, tá? Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos vós que amem e aguardam a vinda do noivo. E a noiva diga bem alto: ah! Aplauda ele. Deus abençoe.